Ok, pessoal? Mais uma vez, boa noite. Estamos aqui novamente com a nossa disciplina de Filosofia da Ciência. Nós estamos indo para o nosso quarto encontro, nesse webinário, que seria, nesse caso, o nosso último encontro na disciplina, tá? Aqui. Obviamente, gostaria de ressaltar que essa disciplina tem enriquecido, né, o nosso conhecimento dentro das aplicações da filosofia, ou melhor, a filosofia aplicada à ciência, né? Dentro das discussões que foram feitas, e hoje estamos, então, nesse processo, né, de retomarmos aqui as nossas discussões, né? Lembrando que na aula passada, no nosso encontro anterior, falávamos sobre os paradigmas, né? O conceito de paradigma na ciência, como é que esse paradigma ele se estabelece dentro de um modelo científico, né? E dentro desse modelo científico, como ocorre uma reestruturação ou uma estruturação, né, dentro da revolução científica, como é que esse processo se dá. E dentro dessa proposta, após o nosso encontro, já havia sido solicitado, mas por conta de uma demanda de um tempo hábil, obviamente estava disponível a atividade, mas faltava então, né, ali a rotina, ou para que vocês pudessem colocar, inserir e enviar a sequência didática, que foi, logo que foi verificado, nós fizemos essa correção e creio eu que vocês já estão colocando lá essa atividade, tá certo? Bem, de mais a mais, gostaria de dizer que na próxima disciplina, né, nós estaremos trabalhando possivelmente com vocês, não é? Obviamente dentro de uma nova configuração de tutores, mas gostaria de também agradecer, né, a participação de todos de forma efetiva, daqueles que participaram mais, outros que não participaram assim abertamente, mas eu sei que estavam ligados aí na nossa aula. Bem, então vamos lá, né, gente? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa retomar aqui alguma discussão nesse sentido, tá? Só um minuto, por favor, enquanto eu faço esse compartilhamento. Bem, pessoal, estou com a dificuldade aqui de abrir a tela do PowerPoint, mas eu ia retomar a discussão enquanto nós vamos tratando aqui do nosso conteúdo. Eu vou abrir, assim que possível, aqui o nosso PowerPoint, que na verdade é retomar, né, a nossa discussão quando falávamos da ciência normal, né? E aí eu trago para vocês aquela discussão que abordávamos sobre uma determinada ciência, um modelo científico já estabelecido, né, por conta de parâmetros que foram analisados, observados. Então, se apresenta um modelo, como temos o exemplo, né, inicialmente o modelo geocêntrico, em que por mais de 1000 anos ele estabeleceu-se como um modelo, digamos assim, confiável, né, dentro do que se apresentava como a revolução dos planetas, enfim.
como se estabelecia a órbita e os movimentos dos corpos celestes, né? E aí, mais tarde, esse modelo é questionado a partir de um novo modelo que é apresentado por Nicolau Copérnico, né? Em que outros corroboraram de forma efetiva, como o próprio Galileu Galilei, ao dizer, né, e ao observar que haviam corpos que giravam em torno de outros corpos. Então, se o modelo anterior, que é o modelo geocêntrico, trazia a Terra como, né, aquele corpo celeste, digamos assim, que estava no centro, e os demais corpos celestes giravam em torno dele, inclusive o Sol, esse modelo foi questionado, né, dentro de algumas dificuldades, algumas anomalias que estavam sendo colocadas ali, como, por exemplo, os movimentos de retrocesso de alguns planetas, né? Outros corpos que giravam em torno de outros corpos, como, por exemplo, Galileu Galilei observando Marte, né? Ele percebia, por exemplo, que havia pontos que se deslocavam em torno daquele planeta, ou seja, passavam-se pontos ao longo, periodicamente, sempre havia, né, pontos ali estabelecidos. Então, entendeu ele que havia, por exemplo, se a Terra tem o seu satélite natural, que é a Lua, né? Outros planetas, como ele observava pontualmente aqueles corpos ali girando em torno de planetas, teriam também seus satélites próprios. Então, assim, havia outros movimentos que estariam também para além do movimento único em torno da Terra, né? Então, coisas desse tipo começaram a ser questionadas e Copérnico, então, vinha estabelecendo a nova, digamos assim, um novo padrão, né? Dentro de um modelo que foi apresentado que melhor respondia às necessidades da ciência da época, tá? E aí, claro, foi aperfeiçoado a partir de Galileu Galilei com as observações, com Johannes Kepler, né? Então, ele vai estabelecer, na verdade, ele vai escrever, né, as equações que regem o movimento planetário, né, as órbitas, as leis específicas que diz respeito ao movimento dos planetas. Isaac Newton, então, vai propor escrever matematicamente, né, a lei da gravitação universal, da força de gravitação universal, e assim, vários parâmetros vão sendo apresentados dentro daquele modelo geocêntrico que já não cabia mais. Então, nós vimos que havia uma discussão entre a ciência normal, que é a ciência estabelecida, né? Em algum momento, alguma anomalia ou anomalias aparecem ali, e então é preciso apresentar respostas para essas anomalias. Uma vez que, para essas anomalias, dentro do modelo, do paradigma que estava estabelecido, né? Uma vez que essas anomalias não estão sendo respondidas a contento, ou seja, dando respostas mais pontuais, então estabelece-se um tempo de crise, né? Chamado-se de tempo de crise ali na ciência, naquele modelo que está sendo colocado, estudado, e essa crise, então, leva para um novo momento, que é exatamente uma chamada ciência extraordinária. Então, o que é a ciência extraordinária? É aquela que está ali, né, tratando das anomalias, buscando respostas para aqueles pontos que não estão estabelecidos de forma clara dentro do modelo, mas também sem abandonar o modelo anterior, o paradigma anterior. Então, essa ciência extraordinária, ela funciona por um tempo, né? Esse tempo aí não necessariamente é curto, né? Pode ser levar meses ou anos, até que essa ciência extraordinária chegue a um novo modelo ou um paradigma que responda àquelas anomalias que o paradigma anterior já não fazia. Então, dentro desse parâmetro, né, nós vemos que a ciência normal estabelecida, quando há problemas, dificuldade de entendimento de algumas anomalias no padrão, não são respondidas, então estabelece um tempo de crise. No tempo de crise, na ciência, não é? Se levanta, então, a chamada ciência extraordinária. Quem é que vai apresentar esse modelo? É o filósofo Thomas Kuhn, né? Que lá por volta de 1962 ele vai escrever o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, né? E aí, com esse modelo de ciência normal, anomalia, crise, ciência extraordinária, uma vez que aquelas anomalias são respondidas agora a partir da ciência extraordinária, passa-se a um novo patamar, digamos assim, um novo degrau nessa condição, que seria a chamada ciência, como é que diz? Revolução científica, né? Então, revolução científica estabelecida, vem-se então para uma nova ciência, ou chamada ciência normal. Então, o caminho seria mais cíclico, né? Uma ciência normal, com problemas de respostas dentro do seu modelo, né? Entra-se as chamadas anomalias, né? Que devem ser respondidas e o paradigma não responde, para um tempo de crise. Esse tempo de crise sugere e traz uma necessidade de uma ciência extraordinária, né? A ciência extraordinária, por sua vez, né, apresenta respostas às anomalias, de maneira que um novo modelo agora é apresentado, é chamada revolução científica,
e a revolução científica leva para uma nova ciência normal. Então, perceba que é um ciclo. Ciência normal, anomalia, crise, ciência extraordinária, revolução científica, ciência normal. Um novo padrão, né? Então, é dessa maneira que Thomas Kuhn vai trazer, então, a discussão entre a filosofia e a ciência, né? De maneira muito interessante nesse aspecto. Ok? Pois muito bem. Bem, a nossa atividade, que foi pedida naquele instante, né, já há algum tempo, é que desenvolvêssemos a chamada sequência didática, para que, a partir de uma experiência que você verificou na ciência, né, trouxesse, dentro daquela condição, responder, né, fazendo uma análise crítica de algum modelo científico que precisou ser reformulado. Né? Quantos foram reformulados ao longo da história da ciência? Né? Ou mesmo abandonado. Se ele foi reformulado, abandonado, fazer uma análise crítica do porquê que esse modelo apresentou-se assim, para que um novo paradigma fosse estabelecido. Como, por exemplo, a questão da aceitação do modelo heliocêntrico em detrimento do modelo geocêntrico. Em seguida, foi solicitado que vocês construíssem uma sequência didática, né, mostrando de que forma a filosofia pode contribuir para uma compreensão mais profunda dos conceitos da física associados à astronomia. Esse foi um exemplo, né, que pode ser apresentado, mas não necessariamente que fosse de astronomia. Se você fez, ótimo. Se você fez de um outro modelo, paradigma, um novo paradigma, né, que foi estabelecido na ciência, dentro de um outro conceito científico, tranquilamente. Dentro dos elementos que deveriam compor, ou que devem compor a sequência didática, estavam lá, né, a disciplina, aparecendo como itens importantes, a identificação do professor, é claro, a turma que vai sofrer a intervenção dessa sequência didática, né, o tema que será trabalhado, a lista de conteúdos, né, as habilidades da BNCC, tempo de duração dessa sequência, a descrição também, né, das aulas pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão, a forma de organizar a turma, como é que ela vai estar organizada para essa sequência ser desenvolvida em sala de aula, e finalização, ou melhor, e finalmente a entrega ou a finalização da sequência didática para uma aula, 2 ou 3, em que essa intervenção vai ser posta. Ok, gente? Estão comigo aí? Então eu fiz uma... Sim, professor. Beleza. Um panorama, né, do que nós vimos até o nosso encontro anterior. E hoje nós vamos trabalhar numa configuração, né, de uma ciência, de uma sala de aula invertida, né? Eu queria ouvi-los também dentro desse aspecto, o que vocês perceberam, o que vocês puderam aplicar, verificar dentro da sequência didática, ou a ideia de como trabalhar um tema, né, interessante com uma produção, digamos assim, um crescimento, né? Eu vou chamar de um crescimento linear, pode ser, né, de sequência de atividades que vão sendo produzidas para a culminância da sequência didática desenvolvida em sala de aula. Pode ser para uma aula, para 2 aulas, para 3 aulas, enfim. Eu queria ouvi-los nesse momento. Então, eu vou abrir aqui esse tempo para vocês, tá? Para que, de forma, vocês fiquem livres também para comentar a respeito da sequência didática que vocês produziram e que já deve estar sendo posta lá, né? Já foram colocados ou estão colocando ao longo desse dia aí. Ok? Por favor, fiquem à vontade. Pois não, Leandro, pode abrir, pode falar. Professor, só uma pergunta no caso. O senhor quer saber o contexto que a gente trabalhou e também como foi planejado esse plano didático? Pronto. Na verdade, a sequência didática era para ser construída como projeto, né? Vamos pensar assim como se fosse o projeto. A sequência didática, como as atividades que vão ser desenvolvidas naquele modelo que foi pedido, e talvez ainda não deu tempo de ser apresentado em sala de aula, porque isso tem que ser aplicado, né? Uma sequência didática sobre o quê? Sobre algum assunto específico em que você vai abordar. Eu falei de geocentrismo, heliocentrismo, mas pode ser outro, né? Um modelo dentro da biologia, algum parâmetro ali que você viu que mudou, e por mudar algumas configurações, acabaram tendo que serem revistas algum modelo científico que precisou ser reformulado, que precisou ser abandonado ou mesmo reformulado para que pudesse chegar a um novo conceito. Então, a ideia da sequência didática é construir isso e anexar como PDF dentro, como atividade avaliativa da nossa disciplina, certo? Da terceira unidade. Então, esse é um ponto. A outra condição é, essa sequência didática foi desenvolvida em algum momento em sala de aula, né? Você pode ter aproveitado em algum momento e ter já uma sequência didática pronta. Se não, né, eu queria que vocês apresentassem isso, como seria feito, como seria a apresentação da sequência didática em sala de aula, como é que seria desenvolvido isso, tá certo? Entendeu, Leandro? Entendi sim, professor. No meu caso, eu falei sobre Darwin e Lamarck, a Sim. teoria, né, do lamarckismo e darwinismo.
preparei uma sequência didática envolvendo Darwin, videoaula, sim, a respeito da discussão da teoria de sim, Darwin e de Lamarck, né? Que a respeito sim, da girafa, eles citam um exemplo, Lamarck cita a respeito da girafa, né? Que também a gente pode ver depois em Darwin, que ele também comenta a respeito da girafa. Ele certo, comenta, na verdade, assim, professor, eu acredito mais na teoria de Darwin sim, do que na de Lamarck. Mas é como você falou, ela passa por reforma, né? A teoria passa por reformas, então ela pode mudar. Na minha meta, eu fiz um plano de aula baseado, tipo, em videoaula, pesquisas, que pode ser feito pesquisas, sim, seminário, para trabalhar o contexto, fazer pesquisas e trabalhar apresentando o seminário. Coloquei também, assim, tipo, brincadeiras, como brincadeiras. Eu lembro que, na minha época de estudo, isso aconteceu comigo e foi muito fundamental. O passo a repassa, onde você pede para o aluno que ele estude a respeito do assunto que vai surgir uma dinâmica em duas duplas com perguntas e respostas sobre o contexto. Isso vale ponto e também faz com que o aluno interaja e aprenda, né? Tenha um sim, desenvolvimento melhor, porque para a aula não ficar algo monótono, a gente tem que levar também para a diversão, claro. para ser interativa. E aí eu fiz baseada fundamentada nisso, a respeito disso, sobre essa teoria. Gostei bastante também, confesso, de estudar um pouco a respeito de Lamarck e Darwin, porque mostra uma evolução, Sim. né, de transformação. Tipo, Lamarck, ele acreditava fielmente que as girafas tinham os pescoços compridos porque elas precisavam se alimentar. Então, tipo, o pescoço dela foram crescendo devido à necessidade da alimentação. Já Darwin, ele acredita que existia vários tipos de girafa, várias espécies. Só que conforme o ambiente onde ela vivia, onde ela precisava se adaptar, só sobreviveu as que têm hoje o pescoço comprido, ou seja, as outras espécies entraram em extinção, foram extintas. Um processo de seleção natural, né? Justamente, eu acredito assim, eu vejo como, por exemplo, em uma casa, até citei esse exemplo no meu plano de aula, em uma casa que uma família não tem o hábito de tomar café. É provável que os filhos que venham, não que seja uma herança genética, não vai ter esse hábito também de tomar café. Porque Mas ele vive em um ambiente onde não há o hábito. Eu acredito que sim, os meios que tornam a necessidade e modula, forma, na verdade, molda a necessidade do ser. aí tem uma percepção, me permita uma intervenção, Sim, interessante, quando você traz esse exemplo aí, porque você também entra com outros aspectos, né? Por exemplo, é, a intervenção, o meio em que a pessoa vive, aí você está falando da questão do café, o exemplo, né? um Ela está exemplo. naquele meio que ela não foi apresentada ao café, ou à Sim, Coca-Cola, ou outra coisa. Então, se ela não tem o hábito e não foi estimulada para tal, por quê? Porque não havia um hábito anterior ou estimulado por alguém. Então, assim, dentro dessa realidade, uma coisa é você perceber que alguém não participa efetivamente, digamos assim, de consumir o café por não ter sido apresentado a ela, né? Mas isso não implica diretamente em algo que vai, digamos assim, selecionar, separar ou trazer qualquer benefício que seja por não tomar ou tomar café. Não sei se estou me fazendo entender. Então, assim, sim, né, quando você tratando aí do processo de seleção natural, comparando Lamarck com Darwin, né? Cada um na sua configuração, entendendo esse processo, percebendo o modelo, apresentando o modelo para tentar explicar, né? Essa questão como evolução natural e tal, são ideias que vão sendo postas. Agora, essas ideias elas precisam ser submetidas a crivos, né? Para verificar a condição de realmente responder a uma necessidade. Então, como você falou, o de Lamarck acabou sendo um pouco, né? Deixada de lado, e a de Darwin foi algo que, dentro assim, de forma lógica, né, dentro do contexto, parecia ser mais apresentável para responder às necessidades também de explicar, né, por que a girafa tem pescoço grande, por que um pássaro tem um bico pequeno, outro tem um bico largo,
né, do processo de seleções. Mas, por favor, pode continuar. Lamarck defendia que era a lei do uso e não uso, né? Sim. Ele defendia isso. Se eu uso, vai ser daquela forma. Se eu não uso, vai ser de outra forma. E Darwin, ele não configura dessa maneira. Ele configura com o âmbito onde se vive, a necessidade do indivíduo no âmbito onde se vive. Interessante. Me permita, tem outras pessoas também que precisam falar, mas eu queria comentar algo sobre isso. E interessante que Darwin, por exemplo, ele tinha como pesquisa, né, a observação, digamos assim, de como ele, por exemplo, ele foi para Galápagos e ali ele encontrou, né, espécies de mexilhões, de outros pássaros também, que tinham bicos diferentes. Ele foi escrevendo sobre essa questão da seleção natural, por que se adaptaram melhor ao meio e tudo, né? Dentro de uma hipótese que ele levanta e apresenta isso, né? Então ele levanta o quê? Uma ideia, eu quero discutir, traz então uma ideia, um paradigma, né, para essa realidade e explica então um processo de evolução natural dentro das necessidades que estão postas, né, de sobrevivência. Então aqueles que estivessem melhor adaptados conseguiriam então, dentro dessa realidade, se manter, digamos, dentro de uma evolução, né, do processo do pensamento da evolução darwiniana. Agora, interessante, em nível, Leandra e demais colegas da bioquímica, né, do estudo da bioquímica, se percebe coisas assim de forma extraordinária, absurdamente complexas, que vão para muito além do que apenas da observação do que Darwin tinha feito, enquanto ele tinha os parâmetros, né? Então a ciência ela tinha evoluído até certo ponto. E ali dentro do que tinha, então você tinha já vou passar a palavra a você, gente. Tinha ali um microscópio que já não tinha uma resolução tão boa, né? Mas observava, por exemplo, que uma pequena películazinha ali de cortiça cortada mostrava espaços, né? E aqueles espaços, como pequenas células estavam ali, e eram muito limitados. Então, hoje não, hoje você tem um parâmetro de conhecimento, assim, extraordinariamente grande, e que pode também observar coisas complexas que estão postas, né? Por exemplo, você tem o microscópio, como é que diz? Eletrônico, que você pode entrar não só observar a célula, mas você vai dentro da célula e observar as organelas que estão ali. Então, é muito mais específico. Então, o que eu quero dizer com isso é que é interessante, sim, apresentar, né, um modelo em detrimento do outro e um que responde melhor. Aí a questão que eu trago é o seguinte, e será que uma terceira opção, trazendo, então, tentando responder essa evolução científica aí, né, com observações de células, de organelas, responderia bem ao que Darwin estava tratando naquele momento? Então, assim, numa sequência didática, o que eu quero dizer é o seguinte, apresentar esses modelos, trazer essas comparações, né, como trabalhar essas comparações e apresentar para o estudante também um recurso que ele vai para além daquilo apenas que ele observou ali, ou seja, levá-lo como mente pensante a buscar uma nova forma. E será que alguém pensou diferente sobre a questão da quantidade de espécies que é apresentada no universo? Ou nesse universo conhecido nosso, né? Que é chamado planeta Terra. Pode ser que lá para fora tenha outras coisas, mas o nosso planeta Terra, com toda a variedade, a imensa quantidade de vida que brota do nosso planeta, né? Se você pegar lá a história e observar entre os períodos, né, cambriano, enfim, todos aqueles períodos ali que apresentam, de repente você não tem nada, de repente você aflora um monte de coisas dentro daquela revolução, né, histórica, e aí você fala, pô, de onde, como é que isso explode assim, que eclode com tanta riqueza de vida no nosso planeta? Mas enfim, gostei do que você colocou. Você já postou sua sequência didática lá? Postei, professor, só que eu estava em dúvida se seria em Word ou PDF. Eu vou ter que excluir e postar novamente, porque eu vi o senhor falando que será em PDF. Isso, em PDF. Em PDF até para não desconfigurar, viu? Coloca em PDF, é melhor. E a minha intenção, quando eu peço para os alunos pesquisar, é justamente levantar isso que o senhor falou, questionamentos. E se, quem sabe eu não levo... a pessoa, o aluno, na verdade, o professor não levanta um novo historiador que vai ter dúvidas, curiosidades e abranger. Então, o pesquisar é degustar a fundo o assunto, degustar tanto sobre Lamarck como sobre Darwin. E, na verdade, na minha teoria ainda, se eu concluir, eu penso mais coisas diferentes de Darwin. Só que concordo com a visão dele mais do que a de Lamarck. Mas, se eu colocar os meus pensamentos para fluir, eu acho que tem muita coisa, principalmente, professor, genética. Para mim, a genética influencia muito. Então, eu vou abranger mais do que o que Darwin pensou, porque ele ainda ficou, querendo ou não, em um globo, ele ainda está um pouco fechado. A teoria dele, para mim, na minha visão, poderia ser mais abrangente.
Espero, né, Sim. que É, alguém tenha essa curiosidade, esse interesse, para poder lançar uma nova teoria que explique mais a respeito. exatamente. A complexidade, quanto mais a gente vai entrando no organismo e observando as sequências, né, genéticas, é uma complexidade absurda. Então, assim, você fala assim, meu Deus, se Darwin tivesse essas informações todas para ele, como é que ele pensaria, então? Porque, assim, por exemplo, né, na tendência do pensamento darwiniano, as coisas começam de uma simplicidade indo para uma organização de complexidade, não é? Mas aí você olha que quando olhamos a complexidade dos fatos, você vê um caminho inverso. Na física nossa, por exemplo, aí você que é estudante de física, vai estudar a segunda lei da termodinâmica, né, que trata da entropia. E o que a entropia vai dizer? Que dentro de um sistema, né, um sistema apresentado no universo, observável, né, os modelos de coisas que estão postas sempre vai para um caminho contrário. Sai de uma complexidade absurda e vai para um caminho de simplificação. Então fica assim, a física apontando para cá e a biologia de Darwin apontando para cá. Mas eu não quero trazer aqui a discussão para a gente não ficar brigando aqui. Só para dizer o seguinte: você tem caminhos diversos. Aí quando você fala assim, o estudante, então você vai instigar ele a pensar. É isso que é maravilhoso. Nosso papel é esse, é facilitar o processo. Porque uma vez que ele vai falar assim, não, mas eu pesquisei isso, ó, eu concordo com isso, eu não discordo, eu não concordo com aquilo, porque eu pesquisei isso. Então, é esse nosso papel. Eu acho que se nós instigarmos a curiosidade desse aluno e o prazer de fazer pesquisa, de verificar, ou mesmo de ser, como você falou muito bem, um historiador, ele vai enriquecer não só ele, mas toda a comunidade. Então, nosso papel é muito importante. Agradeço por ter colocado lá, vou olhar com todo carinho, né? Nós, com os meninos agricultores, nós vamos olhar a sua sequência didática, tá bom? Obrigadão pela participação, Leandro. Eu vou passando aqui, que o povo aqui vai me puxar a orelha se eu ficar só contigo aqui. Valeu? Ô, gente, obrigadão. Na ordem que apareceu aqui foi o Hugo, né? Ô, Hugo. Pois não, querido, pode falar, depois eu tenho Luciano, depois de Eliane. Foi Luciano primeiro, não, professor? É você, Hugo. Eu? É. Fui o primeiro, professor, mas pode falar. Ô, Luciano? Ah, desculpe, perdão. Perdão, Não, perdão. tranquilo, professor, pode seguir, pode seguir. Pode ser, Luciano? Então, desculpe, porque agora que eu Pode, sem observei aqui. problema, sem problema. Tá certo. Professor, eu pesquisei e escrevi sobre a teoria do flogisto e a combustão após a descoberta do oxigênio, Sim. porque eu vi lá, que acreditava-se que a matéria, para ela sofrer combustão, para ela queimar, ela tinha essa substância. E somente quando a substância acabava que ela parava de queimar. Eles acreditavam que tinha uma substância. Não, ainda não tinha o pensamento sobre o oxigênio. Qual era o A nome descoberta mesmo ainda não da tinha sido substância que feita. eles chamavam? Desculpa, Hugo. Como é que era o nome da substância, Era então? Que eles... o flogisto, Flogisto, ok. exatamente. Sim. Pode continuar. Pode continuar? Sim. Então, aí, quando essa substância queimava, liberava o flogisto. Também se acreditava que por que a madeira tinha tanto flogisto, né? Porque a madeira ela queima bastante. Acreditava-se que quando algo queimava, o flogisto ia para o ar e as plantas absorviam o flogisto. Por isso era até um pensamento lógico, por isso que funcionava. Também Interessante. falava sobre os metais, porque os metais, quando eles eram aquecidos, eles liberavam, eles chamavam de cal, mas no caso era um óxido. Isso daí foi um dos grandes problemas, um grande problema para essa questão, porque se percebeu que quando era aquecido e liberava esse óxido, a sua massa aumentava, o que não deveria acontecer. O flogisto até tentaram fazer algumas desculpas lá, o flogista era mais leve que o ar, o que até tinha uma massa negativa. Porém, com a descoberta do oxigênio, com Lavoisier, que ele participou bastante, se percebeu que era, na verdade, o oxigênio que reagia e se fixava para aumentar a massa. E assim conseguiu estabelecer Um uma novo nova ciência paradigma. comum, né? Depois da Revolução Científica. É aquela sacada, né? Que fala, poxa, velho, aqui. Então, veja como é importante o papel da ciência, né? A filosofia apresenta as bases para uma construção científica, digamos, confiável.
Mas sabemos que na ciência, não é? Ela não é aquela ciência perfeita em que você tem todas as respostas, não. É um processo do conhecimento humano que vai se apresentando, e dentro do conhecimento humano apresentando, vai se trazendo, digamos assim, estruturas científicas que podem explicar esse mundo. O que a ciência faz? A ciência busca explicar, né, também esse mundo físico, esse mundo que nós interagimos, que nós vivemos, e a partir da observação dos fatos, buscamos respostas. Aí você, né, vem aí, levanta o flogisto, né, para tentar explicar o que acontecia dentro da combustão da madeira, ou mesmo quando havia liberação, né, de substâncias do metal, comparações, por exemplo, na física, né, quando se percebe as trocas de calor, e lá, dos idos lá de 1600, 1700, a partir do século XIX, né, para o século XX, sai do século XIX para o século XX, né, caminhando ainda para o século XXI, você vai ter lá conceitos de calórico, né? Calórico, o que é calórico, né? Calórico, porque então o cara vai falar, pô, velho, cara, quando eu aqueço um corpo, esse corpo aqui, ele libera, né? Parece que ele libera algum tipo de coisa que faz com que o meio próximo dele seja aquecido. O que é isso? Então se deu o nome de calórico, né? Então ficou-se associado às trocas de calor como calórico. Então você veja como é que as coisas vão se procedendo, até que vai chegando aos conceitos mais aprofundados da ciência. Não, peraí, o que acontece nas trocas de calor? Não, um corpo aquecido em maior temperatura, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai liberar parte dessa energia em forma de calor. E esse calor, ele vai fluir de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. E os processos em laboratório vão sendo aprofundados e conceitos novos vão sendo apresentados. Mas eu vou ficar quieto aqui. Então, Hugo, nessa ideia que você fez essa pesquisa, você apresenta de que maneira trabalhar isso lá na sequência didática? Se você quiser falar, fica à vontade. Bom, professor, eu estava um pouco com dúvida na sequência didática, eu não terminei totalmente, não. Certo. Pronto, você ainda tem um prazo para entregar, mas aí o que acontece? Dentro do que você percebeu, né? O que você pesquisou. Então, você foi lá observar a teoria do flogisto, depois descobre-se o oxigênio, como essa substância que vai interagir, né, num corpo em combustão, ou melhor, em queima, enfim, ocorrendo o processo de combustão, como é que é o papel do oxigênio aí. Então, assim, levar na estruturação de como apresentar, né, se você fosse dar uma aula a respeito disso, apresentava um modelo, né, um paradigma ali, que servia para explicar dentro de uma ciência limitada, até que aparecem novas anomalias, né? E aí é necessário entender o processo da queima, da substância, enfim, com a apresentação do oxigênio, né? Para que possa ocorrer esses processos de troca. Então, a sequência didática vai fazer isso, vai te dar um modelo estruturante para que, nesse caso, como foi solicitado, né, apresentar um paradigma novo que responde melhor a respeito de uma determinada condição em que se verifica na ciência, né? Então, é buscar estruturar isso. Então, tem lá aquele modelozinho que você, seguindo ali, ó, vai preenchendo dentro daquele modelo, né? Por exemplo, aqui ele coloca para nós aqui, aí a estrutura, né? Digamos assim, a estrutura que forma a nossa sequência didática, está lá com a disciplina, a identificação, tema que será trabalhado, lista dos conteúdos, né? Habilidades da BNCC, quais vão estar apresentadas dentro do trabalho, né, o currículo do seu sistema de ensino, enfim, o tempo de duração dessa sequência, o que você vai abraçar, o que você vai trabalhar no tema. Então, ali dentro, você vai esquematizar e mostrar como vai ser dado dentro daquele parâmetro. Mas a gente aguarda aí para que você possa fazer o mais breve possível e enviar no prazo, ok? Mas obrigado aí pela sua participação. Ok, é que eu tinha pensado que tinha que apresentar como a filosofia ajuda a aprofundar os conhecimentos de física associados à astronomia. Isso Tá foi, marcado lá. pronto, exatamente, mas foi como eu coloquei nosso último encontro, que seria um exemplo, já que a gente trabalhou, seria digamos assim, um exemplo bom para trabalhar, mas que a gente não ficasse limitado a isso, pudesse pegar outros paradigmas que pudesse também fazê-lo, viu? Eu não deixei assim totalmente limitado, eu coloquei ali porque era necessário dentro da estrutura da nossa aula, mas coloquei como exemplo, fica livre nesse sentido. Mas lá vem. Então, amanhã eu tento concluir logo e enviar. Ok, querido, ok, tranquilão. Luciano, por favor, Luciano, desculpa aí, meu filho, mas pode aí aparecer para nós aí. Oi, professor, sem problema, sem problema. Obrigado, meu filho. Tranquilo.
Bora lá. Eu vou ser o mais breve possível, professor. Eu já entreguei a minha sequência didática. Eu fiz o reenvio agora há pouco, porque eu tinha colocado em Word, né? Eu não sabia que a orientação seria para colocar em PDF. Mas está tudo certo, está tudo ok. Bom, bora lá. Eu segui reforçando a minha ideia inicial, né? Que eu já... Ideia não, na verdade, pensamento inicial da primeira aula sobre a teoria da abiogênese e da biogênese. Sou fascinado por ela, confesso. Não que eu não leia sobre as outras, eu leio também. Né? A que Leandra trouxe, por exemplo, a do Darwin, do Lamarck, para mim também é muito interessante, eu gosto bastante delas. Mas dessa da biogênese e da biogênese mexe mais comigo, porque essa questão do surgimento da vida eu acho muito mais instigante. Ok. Mas, enfim, eu fiz o texto, né, porque ali o professor pede para a gente fazer uma apresentação sobre as teorias, né, e logo em seguida fiz a sequência didática. Fiz a sequência didática estruturada inicialmente, explicando o que é uma ciência, né, como é que funciona o processo científico, a descoberta, como é que é a estrutura, e depois apresentando a teoria da biogênese e também da biogênese. A biogênese depois da biogênese. E também na minha sequência didática eu coloquei que a turma seria dividida em 3 equipes e que essas 3 equipes pesquisariam também outras teorias para defendê-las e outras para refutá-las, né? Sim. Isso para reforçar o debate em sala de aula e instigar o pensamento, né? Então eu trouxe essa ideia para minha sequência didática. Deixa eu só abrir ela aqui rapidinho para dar uma olhadinha em mais algum detalhe. Né? Eu pensei também na forma de avaliação, teste, debate temático, em uma prova também, né? A metodologia de ensino, que é a discussão, as apostilas, fóruns, né? Eu coloquei a organização da turma, deixa eu ver aqui também, essa questão dos 3 grupos, a forma de avaliação, né, que a gente ia ter, que também ia ter o debate, ia ter teste e prova. E um pensamento de apresentação da sequência didática nessa estruturação, como eu falei. Iniciar como é que funciona a ciência, qual é a estrutura delas, a importância delas, e apresentar essas 2 teorias para entenderem as diferenças entre elas, né? Volto a dizer, para instigar o debate em sala de aula, que eu acho que é fundamental. Deixa eu fazer um parênteses aqui, me permita. Diga aí, professor. Achei interessante o fato de colocar isso, né, para cada um deles pesquisarem para a defesa ou para a refutação, e cada um apresentar suas argumentações. Então, isso fica uma aula dinâmica, é isso que me passa a impressão. Na aplicação dessa dinâmica, os alunos interagirem mais, com mais interesse, já que eles estarão ali, digamos assim, competindo, né, de forma sadia, essa discussão, e eu achei isso legal. Agora, outra coisa também, você pensou a sua sequência didática para trabalhar por um tempo de uma aula, de 2 aulas, porque, assim, é um tema que exige pesquisa, né, preparação e apresentação desse momento de culminância. Você pensou para quanto tempo a sua sequência? Professor, eu coloquei uma sequência em horas, eu coloquei 60 horas. 60 horas? Porque seria uma disciplina chamada estudo... Pera aí, rapidinho, professor, que eu só esqueci. Tranquilo. Deixa eu acessar aqui ela, que eu acabei tirando de novo. Pode. Estudo de teorias científicas. Né? Seria uma disciplina mais ou menos assim. Então, seria 60 horas para fazer o estudo de teorias científicas. Né? Eu pensei assim, vou fazer um plano de aula falando basicamente uma aula só de teoria, de como é que funciona o processo da Revolução Científica, por exemplo, e apresentar uma teoria. Mas eu achei melhor colocar como se fosse assim, trabalhar em cima de uma teoria e os próprios alunos fazerem as pesquisas e trazerem outras teorias para debate em sala de aula. Ótimo. Veja uma coisa interessante, não é? No mundo de tecnologia tão presente, né, e normal isso que aconteça no nosso ambiente diário, né? Nós estamos na sala de aula competindo também com essas tecnologias. O que eu quero dizer é que você pode instigar, ou nós, eu falo nós no campo do ensino, enfim, do ambiente de sala de aula, instigar esse estudante a ser proativo nesse processo. Porque ainda que a ciência está posta, nós podemos, dentro dessa ciência, nos debruçar sobre ela e, como seres
pensantes desse tempo que vivemos chegam às nossas conclusões. Falar, pô, esse modelo é interessante, mas e por que ele funciona desse jeito? Já que tem essas coisas assim que podem ser diferentes. Então, quando nós levantamos isso para a sala de aula como um fator estimulante, né, usamos a tecnologia a nosso favor, né, usamos as ferramentas, digamos assim, que a gente pode ter acesso de debates, de participações, de lista de exercícios, enfim, cara. A sala de aula, eu creio que tem que ser um ambiente assim para nós e para eles. Eu falo nós, enquanto professores e estudantes, um ambiente de instigar a curiosidade e a participação. É óbvio que a gente vai apresentar, claro, né, os assuntos a serem tratados dentro do componente curricular, mas em determinados momentos, ali tem um gancho para você trazer esse estudante para mais perto com uma sequência didática, por exemplo, bem apresentada. Eu estou gostando da sua forma de apresentar o seu modelo, viu? Dentro dessa ideia de trazer comparações e, enfim, trazer a discussão para a sala de aula. Por favor, pode continuar. Perdão, ó. Só encerrando, professor, agora, porque eu disse que ia ser bem rápido, bem breve. Né? Tenho esse pensamento sobre como ser professor, a gente acha que tem que trabalhar, por mais que a gente trabalhe, possa ser que a gente, em sala de aula, a gente trabalhe muito com exatas, diretamente com cálculo, mas que a gente trabalhe como, acima de tudo, mediadores, né, do debate. Eu acho muito importante. Quando a gente estimula um ser humano, né, um aluno, um estudante, a pensar, a gente faz com que aquele pensamento não vire apenas único, né? Ele vai virar universal, porque será compartilhado. Né? Então, eu acho que o debate é importantíssimo. Enfim, e a gente tem, como educadores, né, a gente tem esse papel. Né? E eu digo isso porque queria muito ter tido isso na minha época de ensino médio, por exemplo. Não tive. Eu não tive muito, não tive tanto esse acesso. Só vim ter no terceiro ano. Né? Eu estava até conversando hoje sobre essa questão de orientação. Eu não fui bem orientado. Se eu tivesse sido bem orientado desde o ensino médio, eu acho que eu já estaria formado professor há muito tempo. Eu já estaria em sala de aula há muito tempo. Mas eu acredito que tudo é no tempo de Deus, então está tudo certo. E é isso aí, professor. Obrigado. Muito bom, muito bom. Queria comentar também sobre isso, de forma que esse papel nosso, que você colocou muito bem, e a gente, desde a nossa formação acadêmica, de algum tempo, uns mais tempo, como eu e outros que começam agora, mas de perceber o nosso papel de mediação, né? O papel no qual nós estamos ali, sendo aqueles que instigamos o aluno, que o acompanhamos com o processo de facilitação, que não é fácil, né? Eu digo facilitadores do processo, em que outras pessoas vão estar interagindo e construindo, dentro desse padrão, né, a sua própria história no que diz respeito a aprender a ser um ser, claro, pensante, transformador, autônomo. Não é isso que a gente quer, um aluno assim, que chega na sala de aula, pelo menos assim que eu fico com essa expectativa, de que participe de forma mais efetiva. Me permita abrir um exemplo disso aqui. Eu gosto de chamar os estudantes, eu trabalho com física, como vocês também sabem, eu não falei, eu também trabalho, eu sou professor de formação também na área né, obviamente de ciência, eu falei para vocês sobre isso, e trabalho com física. Então, assim, uma coisa legal que tem acontecido, de forma mais acentuada, é chamar os meninos para discutir isso lá na frente da sala de aula. Eu estou ali com atividade e tal, então o assunto foi trabalhado, foi discutido entre eles, aí de repente tem aquele que é mais participativo. O que eu tenho procurado fazer? Chamá-lo para um bate-papo ali na frente, abre uma questão, e aí ele vai na questão, assim, uns vão mais tímidos, outros mais estimulados, e ali a gente começa a discutir, mas isso aqui, tal, por que isso acontece, esse movimento assim? Será que se fizesse desse jeito? Aí eles começam. Então, o que eu estou percebendo aí, Luciano e demais queridos estudantes, colegas, é que esse processo de autonomia e construção do conhecimento, nós temos que levar para além dessa coisa de fazer prova. Eu não vou entrar nem meio dessa questão, porque é importante. Essa avaliação de pontuação é levá-los de uma forma mais leve para entender que fazem parte de um processo da construção do próprio conhecimento. Então, se nós conseguirmos avançar com isso, né, com modelos que facilitem o processo, então cada um na sua própria realidade, então nós estamos construindo, legal, né? Construindo, digamos assim, com a participação de facilitadores do processo. E aí, daqui a pouco, eu estou vendo um estudante lá, estou com tanta vontade para dar aula, que eu falei, mas rapaz, esse cara está querendo tomar meu lugar, não é possível, será possível? Porque eu achei interessante isso. Ele ficou tão à vontade, Luciano, que achei interessante como ele tem esse, eu já vi que ele tem um dom de ensino, um dom, aquela capacidade de querer participar, de que o outro entenda.
Tem outros que participam assim, né? No momento da discussão. Professor, mas eu estou com uma dúvida aqui. Olha o tipo de dúvida que ele faz. Ele faz uma dúvida na certeza da resposta. Ele sabe a resposta. Ele levanta uma dúvida para que possa ajudar os outros estudantes. Você já teve aluno assim? Que faz uma pergunta inteligente para que os outros possam trabalhar e entender melhor o assunto? Tem alunos assim também, que, não sei se eu me fiz entender, aquele que faz uma pergunta de algo que ele já sabe a resposta, mas ele quer fazer para o outro ali perceber alguma coisa que eu vou dar uma resposta diferente. Então, essa discussão é uma troca, cara. E aí eu já fiz isso, professor. Hein? Na época do ensino médio eu fazia, porque a gente tinha debates de sociologia, filosofia, certo. E tinha a questão da participação na aula, e tinha alguns colegas que eles não conseguiam, não porque eles não queriam, mas a timidez e a hostilização, a verdade é essa. Porque é um ambiente de muita imaturidade, a verdade é essa. Sim. Né? E quando você não tem um profissional ali, um professor mesmo, né, que consiga abraçar, né, a ideia, o ideal em si do debate em sala de aula, é muito difícil você conseguir fazer com que essas pessoas participem. Porque elas vão se sentir intimidadas e recuadas. É desafiador, né? É desafiador. Muito desafiador. Eu tenho, assim, como base minha, sempre foi assim, de compartilhamento de conhecimento, assim, no nível que eu puder, aonde eu puder, sempre que eu posso. Eu acho muito importante. Né? A gente tem que ter essa humildade, porque a gente não nasceu sabendo de tudo, a gente está sabendo agora. Muita coisa a gente está começando a saber agora, a gente está aprendendo a todo momento. O senhor comparado a mim, o senhor é muito mais velho, o senhor também já tem muito mais experiência, já está em sala de aula há muito tempo. Com todo respeito, professor. Obrigado, bem mais velho, gostei disso, mas tudo bem, vou pintar os cabelos. Valeu, com todo respeito, professor. Com todo respeito. Então, você já conhece, você já tem um feeling, você sabe como é o sentimento, sim. Sabe como é a situação, sabe como é que funciona. E eu acho que quando a gente tem essa união, esse pensamento, né, eu acho que o professor, ele tem muito isso, ele precisa ter muito isso, porque ele é o centralizador, né? Não vai ser o dono da verdade, ele vai ser o intermediador, né? Enfim, é isso aí que eu queria falar. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Luciano, pela participação. Você com muito interesse também depois de ver a sua sequência didática, viu? Parabéns. Girliane, por favor, querido, pode abrir a câmera aí e falar aí como é que está sendo essa experiência. Olá, professor, abrir a câmera, meu Deus. Se não puder, não abre não, mas se puder, abre aí para a gente poder conversar. Olha, pronto. Muito bem, pode dizer aí. Abrir a câmera aí. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não concluí ainda a minha sequência didática, mas já tenho pesquisado, que é sobre a teoria do éter luminífero, que foi substituída posteriormente pela teoria da relatividade, porque ela teve alguns probleminhas. E Morley, né? Que foi Morley, isso. O criador dessa teoria, ele não conseguiu, né, detectar o éter. Aí eu tenho pesquisado a respeito dessa teoria e pensado em trabalhar, né, fazendo as comparações entre as duas teorias. Okay. E como foi que o éter, né, ele contribuiu para as teorias posteriores, como ele contribuiu para a da relatividade, e também pensando na didática, né, em sala, construção ou desenho das duas teorias pela turma, porque fixa melhor. Sim. Eu achei interessante a construção ou do desenho ou de uma pequena maquete das duas teorias, dividir a turma, e uma parte fazia uma teoria, a outra parte fazia a outra, e eles fazerem uma comparação entre as duas teorias. Muito bom, muito bom. Inclusive, enquanto você falava, eu me lembrava aqui do próprio, da estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, né? O processo em que, por exemplo, o modelo aí, que foi de Morley, né? Ele fala sobre a teoria do éter, e ele apresenta, e assim, a ciência, de maneira geral, ela não descarta um paradigma anterior como se aquilo não tivesse nenhuma, digamos assim, nenhum significado. Não é isso.
A ciência, ela se dá por processos de ajuste e desajuste, para que se chegue a uma determinada teoria que responda, digamos assim, de forma melhor, né, ao que está sendo apresentado na natureza. Então, assim, por exemplo, a teoria a teoria do éter, ela serviu de parâmetro para que outras teorias fossem apresentadas. E alguma delas ali respondesse melhor ao que a ciência, ou melhor aos que os fenômenos físicos, a observação, né, dos fatos científicos são postos. Então, aí que é o interessante, a didática se apresenta para esse processo, enquanto nós facilitadores, como o Luciano colocou muito bem, é onde é o desafio. Como é que a gente vai elaborar essa aula? O que vai ser interessante para poder fazer a discussão? Então, na sequência didática, você pensou modelos que podem ser trabalhados pelos estudantes de forma interessante, com uma prática como você falou, das maquetes, né? As maquetes, trabalhado muito legal, né? É claro que essa estrutura de pensamento você vai trazer a ideia, mas muito interessante. E depois fazer essas comparações e discussões entre eles. Então, o processo de mediação, de facilitação do processo de aprendizagem, né? Outra coisa, você pensa, dentro da sua sequência de idade que você está terminando, você vê em tempo de horas para terminar ou em tempo de aulas para você fazer a sua sequência de idade? Eu pensei em aulas, professor. Primeiro seria apresentar as duas teorias, eles fazerem as comparações entre elas, trazer tipo uma pesquisa, né? As comparações, e aí essas comparações serem debatidas e depois eles apresentariam as maquetes ou desenhos, né? Sobre as teorias. E também na segunda aula seria apresentado vídeos sobre as duas teorias. Ok. Você então pensa para 2 aulas, por exemplo, o processo de avaliação. 3 aulas. 3, certo. Então, aí encerraria, no caso, iria se encerrar com a maquete. A maquete, ótimo. E a avaliação, você pensa que as maquetes seriam forma de avaliar ou a discussão entre eles? Porque, assim, a maquete tem uma produção, mas trazer a explicação do que está sendo posto naquela maquete é a riqueza para o outro estudante, para o colega, né? Como é que seria a avaliação do processo? Você pensou em fazer o quê? A avaliação seria, eles iriam falar sobre aquela teoria. Sim. Tipo, quem fosse falar sobre a da relatividade, iria fazer a comparação sobre a teoria do éter. E quem fosse falar do éter, iria fazer a comparação com a teoria da relatividade. Muito bem, muito bem. Ok. Muito bom. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Não, Ótimo. Agora, por favor, não demore para colocar lá não, certo? Disponibilize assim que possível. Eu estou terminando ainda, professor. Estou aqui cheio de papel, ó. Mas é assim mesmo, eu sei como é que é. É produção, né? E produzir dá trabalho, mas tem o seu digamos, sua resposta dentro do trabalho que foi feito, eu sei que vai sair legal. E aqui sim, gente, olha, antes de passar para a Cleverson, dizer o seguinte, esses modelos, que essas, digamos, ferramentas pedagógicas, como o caso aí, as sequências didáticas, sejam melhoradas no ambiente de sala de aula, que sejam apresentadas, que sejam desenvolvidas mesmo, tá? Porque isso aí é material que enriquece certamente as nossas aulas e os nossos estudantes dentro do processo de ensino-aprendizagem, beleza? Cleverson, por favor, meu amigo, fique à vontade. Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo? A minha situação foi interessante, foge um pouquinho dos colegas que apresentaram aí. Eu, a princípio, né, logo depois da última aula do senhor, resolvi fazer dentro da minha zona de conforto, que seria de matemática, né? Sim. Aí eu falei assim, vou fazer na minha zona de conforto e tal. E aí eu vi que estava muito simplório e tal. E eu resolvi mudar. Isso já foi logo depois da aula do senhor. E eu falei assim, eu vou fazer sobre os problemas ainda não resolvidos dentro da matemática e tal. Aí parti para esse lado. Procurei e tal, pesquisei, tinha alguns setavos em mente, tá? E eu vi que eu não estava satisfeito. Cheguei até a fazer a sequência didática sobre isso, né? Cheguei até a concluir. Mas a última aula, eu parei para pensar na última aula que o senhor deu, né? Voltando atrás, eu até falei, né, falei sobre, não sei se é de conhecimento de todos, mas de problemas ainda não solucionados dentro da matemática,
né, vários problemas, prêmios a serem pagos por essa resolução. Falei de Gregory Perelman, um russo matemático, em 2002, 2003, ele resolveu um desses problemas, a conjectura de Poincaré. Ele postou na internet, não quis o prêmio, estava desempregado, morando com a mãe, é um negócio fora de série. É interessante ter a vida dele e essa situação. Mas eu estava muito na zona de conforto, porque dentro da minha área de conhecimento, né? E a última aula do senhor me balançou muito. E eu falei assim, não, está muito fácil, digamos assim, né? Já que eu estou fazendo um curso de graduação, eu vou aprofundar nessas disciplinas onde não tem esse convívio, né? Aí eu resolvi fazer a sequência didática dentro do exemplo que o senhor mencionou na última aula, né? Eu anotei aqui, eu botei a queda do geocentrismo e o triunfo do heliocentrismo, uma análise crítica, né? Eu comecei a estudar, aprofundar sobre isso, que não é na minha zona de conforto, nem na minha zona de conhecimento, né? E aí eu vi que estava legal, porque eu estava aprendendo, né? E lá, a outra que eu fiz, eu estava só reproduzindo, montando algo que eu já tinha conhecimento específico, entendeu? E aí era só, eu não estava satisfeito, digamos assim. Entendi. Aí eu parti por essa área. E aí, partindo por essa área, eu fiz, não postei ainda, já terminei, tá até aqui, estou olhando para ele aqui no computador. Eu botei a dança cósmica e o olhar filosófico sobre a ciência. A disciplina é física e filosofia, né, uma abordagem interdisciplinar, né, eu botei para ensino médio, tá? O tema a ser trabalhado, eu botei a revolução científica e os paradigmas, revolução científica e paradigma, o caso, né, do geocentrismo versus heliocentrismo, aí as contribuições da filosofia para a compreensão científica. Para mim foi ótimo, porque eu estou aprendendo, né? Lista de conteúdos, eu botei os conceituais, né? Botei modelos cosmológicos, geocentrismo, né? Aristóteles, Ptolomeu, heliocentrismo, botei movimento dos corpos, botei movimentos científicos, filosofia da ciência, outros conteúdos, também botei aqui análise crítica de textos, de argumentos científicos, interpretação de modelos, elaboração de argumentos, e também botei, né, assim, para fazermos um debate, né, nessa sequência didática. Coloquei algumas habilidades da BNCC também, né? O tempo de duração, estou perguntando a alguns colegas aí, eu botei de 4 a 6 aulas. Talvez ficou, assim, 6 aulas pela minha falta de conhecimento, tá? Se fosse, digamos, algo que eu já tivesse conhecimento de causa, com certeza, como os colegas estão trabalhando aí, fariam em poucas horas, em poucas aulas, entendeu? Eu botei de 4 a 6 aulas. Fazendo uma análise crítica pela minha, digamos assim, pelo meu não conhecimento do tema. Me permita só abrir Ótimo. Posso abrir um parênteses? Pode, sim, claro. Fique tranquilo no que diz respeito à quantidade de aulas dentro daquilo que é a ementa da sua disciplina. Então, por exemplo, você está trabalhando lá, né, gravitação de Newton. Então, assim, vamos pegar como exemplo, vai pegando gravitação. Então, vai estudar a lei de Kepler, vai estudar a gravitação de Newton. Então, você tem uma sequência de aulas que vão ser dadas, né? Então, por exemplo, obviamente, quando eu digo assim, quantas aulas, é para que entenda que existe um começo, um meio e um fim, né? Para que dentro desse tempo hábil seja concluído todas as etapas que estão propostas na sua ementa, ou seja, o que você vai trabalhar, para que não fique faltando aula, ou então, né, com sobreposição de aula. Então, aula 1 mesmo eu coloquei o que vimos e o que pensamos, juntando a física e a filosofia, entendeu? Então, a primeira aula eu botei assim, aula de introdução. Eu fiz um negócio assim muito legal, porque eu vi que eu estava aprendendo, né? Eu estava construindo e aprendendo, né? A crise do paradigma botei como a segunda aula, eu estou simplificando, né? A terceira aula botei o novo paradigma, as contribuições da filosofia, né, para a física. Coloquei também um debate filosófico, né, na quarta aula, para nós fazermos esse debate, uma duração de 20 minutos mais ou menos aí. Coloquei eu fui dividindo em várias aulas, no caso, né? Aí foi um processo, assim, para mim, foi mais doloroso, digamos assim, porque eu estava realmente dentro de uma área que não é o meu conforto. Eu estava aprendendo. Entendi. Entendeu? Pode falar. Para mim foi ótimo. Para mim foi ótimo porque, baseado na sua última aula, tomei aquele exemplo que você deu, até inclusive o senhor citou hoje aí, não, eu só dei como exemplo tal, eu vi, mas para aquelas pessoas que, digamos, como eu, né, fui despertado, estava muito fácil eu
fazer essa sequência didática dentro de uma área de conforto. Eu sou matemático, entendeu? Para mim, era muito fácil. Não, mas eu não queria. Então, como eu quero aprender, então eu tive que meter as caras aí, fazer numa área, digamos, fora do meu conforto, mas foi extremamente prazeroso. Vou postar hoje à noite. Maravilha, viu? Maravilha ouvir seu testemunho sobre a sua sequência didática, o que você percebeu e os desafios que são nos apresentados todo dia. Né? É claro que quando você diz assim, eu abri mão de falar de alguma coisa que era confortável para mim e fui para algo mais desafiador. E o desafiador que, na verdade, é o processo de conhecimento que nós estamos envolvidos o tempo todo. E aí, dentro dessa ideia, dessa realidade, quando você fala assim, isso me acrescentou mais para todos nós que fazemos esse tipo de conduta, de buscar para além do que nós já sabemos em outras áreas de conhecimento, e agrega-se a nós esse conhecimento de forma salutar, mesmo que suada, né? Porque estudar dói, alguém já falou aí, estudar para trabalho, mas é isso, o processo é esse. Agora, uma vez enriquecidos com isso, depois nós vamos replicar isso para o outro. Ou seja, replicar, que eu digo, passar esse conhecimento para que outros também tenham o mesmo tipo de curiosidade. Então, a educação é um processo contínuo. Eu fiquei feliz com essa... Desculpa, professor. Eu fiquei feliz com essa tomada de decisão, porque eu vi um depoimento de Luciano aí, ele falou assim, se no meu ensino médio eu tivesse tido esse embasamento, entendeu? Eu vi o depoimento dele. Então, eu estou em sala de aula, eu estou em sala de aula há mais de 20 anos. Então, e é o que eu procuro fazer com meus alunos. É difícil, porque na minha área de exatos, de matemática, geralmente é difícil o aluno ser protagonista, você fazer o aluno ser protagonista, né? Por mais que você queira colocar ele na frente do processo, mas é muito difícil. Os alunos são muito passivos. E os colegas aí vão deparar também em física. Não tanto como matemática, mas também vão deparar isso em física, quando estiverem aplicando a física que eles vão aprender aqui junto comigo, nesse curso, porque os alunos também são passivos na sala de aula, né? Então, ele espera mais do professor do que esse exemplo que o senhor deu aí, trazer o aluno para frente, instigá-lo, fazer com que ele participe, né? Com que ele leve, como o Luciano falou aí, ele tente jogar um problema que ele já tem a resposta para ajudar outras pessoas, entendeu? Isso é legal. E na matemática, você ensinar matemática, não sei se tem alguns colegas, deve ter, né, formados em matemática aqui nesse grupo nosso, eles sentem a mesma angústia que eu sinto. Eu estou há 20 anos na sala de aula, né? Já dei aula para todos os níveis, fundamental, médio, superior, né? Então, o que acontece? Eu dei aula durante 12 anos para engenharia. 12 anos para engenharia. E eu me vi realizado, por incrível que pareça, dando aula para engenharia de computação, dando aula de matemática discreta, de álgebra, porque eu via que aquilo que eu estava ensinando naquele momento, o garoto lá do outro lado na sala, ele colocava em algo prático. E eu terminava aprendendo também com ele. Porque até então, eu só ensinava aquela velha história, né? Hoje o dia está terminando, eu não sei porque eu aprendi ainda a fórmula de Bhaskara. Vou aplicar onde? Entendeu? Mas mais ou menos assim, eu via aquilo que era para mim, era assim, eu via com uma coisa clara, que passava aquele aluno de ciência da computação, e ele transformava aquilo em algo palpável. Professor, vem aqui, deixa eu ver o que é que o senhor me ensinou aqui hoje. E eu falei, caramba, eu te ensinei isso aí, foi? Eu ficava assustado, entendeu? Mas é isso aí, muito obrigado pelo espaço. Muito bem, agradeço, Clevenson, a sua intervenção de forma muito positiva, salutar. Veja que nessa troca de ideias, nós aprendemos uns com os outros. Não há um processo de uma mão única, não há uma via única, né, desse processo de aprendizagem. É uma troca de conhecimentos, é esse processo. E uma coisa que você toca aí, que eu acho que é muito interessante, é não se colocar como detentores. Não estou falando que não somos nós, mas às vezes, por essa estrutura que está posta, parece que nós somos os detentores do conhecimento. Né? E ali a gente vai agora despejar aquele conhecimento. Na verdade, meu irmão, ainda que a gente tenha algum conhecimento, né, o que é? É uma troca. E quando você vê esse estudante, esse colega, esse assunto que te desafiou, te trazendo novos elementos, nós não podemos nos contentar com o compromisso para nós. Esse processo, enquanto fervilhar no nosso coração de professor, eu acho que a gente não quer aposentar, não. Porque, porque é um processo que nos alegra, cara. Deixa a gente ligado naquele que é o nosso papel, de ser facilitadores no ensino, no processo. Eu fico imaginando você como professor de matemática, né? Com os desafios, com todas as estruturas, aquelas teorias maravilhosas, mas aí quando parte para aquela aplicabilidade, que o aluno vê lá, em alguma coisa que ele viu, o resultado disso, fala, meu Deus, que riqueza, para a vida toda. Então, eu agradeço, Clevenson, espero ver logo sua sequência didática ali postada, que eu vou ler com muito cuidado, de todos vocês, viu? Eu que agradeço, aprendi muito, professor, muito obrigado, aprendi muito mesmo. Muito obrigado.
Obrigado a você. Pessoal, também aqui eu queria, nesse momento, dizer para vocês que nós Professor, estamos... Sim, pois não, querido, pode falar. Fala, só Luciano. um negócio rapidinho, professor. O senhor falou que os tutores vão mudar, é isso? Não, veja bem, é porque tem uma outra disciplina, né? Então o que acontece? Numa outra disciplina, eu não tinha noção, assim, eu pensei que seriam os mesmos tutores, mas, assim, me veio aqui claro que para cada disciplina, no caso, a outra disciplina, né? Teremos outros tutores. Mas eu não sei como é que vai ser esse processo. Eu vou trocar uma ideia aqui, que eu já vi que vai ter uma outra disciplina com outros tutores, né? No caso, prática curricular 2, entendi, tá? entendi. É isso. Tá bom, Agora, obrigado. os meninos aqui é show de bola, viu? Marcelão, Marco e César, eu queria assim. É verdade. César está colocando, depende do ano da turma. Estamos com a turma de 2025, é isso mesmo, verdade. Então, vai mudar dentro da realidade da turma que está sendo posta. Então, por favor, fiquem tranquilos aí, porque esses meninos aí é 10 demais. Esses meninos aqui. Eu não quero perder Marcelo como tutor. Não pode não, moço. Marcelão, Marco aí, César, esses meninos não podem sair, não, pelo amor de Deus. E outra coisa, são pessoas, assim, fui muito bem acolhido aqui, queria, de antemão, agradecer a eles, viu, Marco, César e também Marcelo, pela forma como carinhosa também tem me ajudado, né? E dizer também que nós estamos colados aqui, viu? E para frente, da turma de vocês, eu fui, assim, muito enriquecido também por essa troca de experiências, viu? É esse papel nosso aqui, queridos. A gente troca experiências no que diz respeito à nossa atividade laborativa. Somos professores, alguns de algum tempo, outros mais tempo, outros vão começar agora, mas nesse processo de ensino-aprendizagem, nós estamos aqui abertos para ser pessoas prontas para também ser uma carta aberta, digamos assim, né? E quando a gente começa a ir dar aula lá, isso vai aparecendo naturalmente nas relações interpessoais com os alunos, porque é isso aí. Nós não estamos nem em cima de nenhum pedestal, nós estamos ali como facilitadores do processo. Então, assim, é claro, obviamente, nos debruçamos para estudar por um tempo, então temos que realmente mostrar aquilo, né, para o qual nós adquirimos o conhecimento, a competência na área, para fazer esse processo caminhar de maneira mais efetiva. Então, é por isso que nós estamos enquanto professores desse processo. Mas, dizer do meu prazer, tá? De estar com vocês. Espero que vocês coloquem a sequência didática já o mais rápido possível lá, tá bom? Para que haja tempo hábil para nós podermos olhar com mais critério e assim Professor, poder concluir. Pois não, Luciano? qual vai ser a próxima matéria que a gente vai trabalhar com o senhor? Olha só, eu ainda vou verificar, viu? Porque assim, eu vou pegar uma disciplina como é que fala? Em outro ano de curso, né? Então eu vou verificar e caso tenha uma outra disciplina específica, eu estarei falando com os meninos passam para vocês, viu? Certo, fechado. Obrigado. Então é isso. Eu creio que por hoje tá de bom tamanho. Agradeço a vocês. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, nós vamos fechando os nossos encontros aqui de forma assim, muito prazerosa e agradecido por estarmos juntos aqui nessa disciplina, viu? E fique tranquilo. Professor, Sim. A lista? Sim, é isso. A lista, né, Marco? Você tem condição de colocar aí, Marco? Disponibilizar a lista lá no chat para que nós possamos acessar, viu? Vamos aguardar aqui para que logo, logo seja colocado aqui na frente a lista. Tá bom? Professor, eu quero agradecer o período, né? Foi muito bom, muito proveitoso. Bom demais. Eu aprendi coisas que eu não imaginava que aprenderia. Entender como é que funciona a questão da estrutura das revoluções científicas foi muito importante para abrir um leque assim na minha mente, né? Entender de onde veio a refutação da teoria da abiogênese. Pois é, cara. Foi muito importante para mim. Então, muito obrigado, agradeço. Foi um período muito bom. Eu que agradeço também. Muito obrigado a vocês também. Viu? Deus abençoe vocês e a mim também. E a gente possa tocar para frente aí. E logo, logo, assim que esse curso terminar, vocês fiquem aí, por favor, termine esse curso para a gente comemorar junto, nem que seja uma pizza virtual. Eu prefiro uma pizza presencial, mas se tiver, nós vamos estar lá para poder prestigiar esse momento aí de conclusão com vocês, enfim, ver vocês com essa droga toda aí e apresentando aí o canudo mais à frente, viu? Forte abraço em todos vocês, a lista já está posta ali e acesse e já assine, por favor. Um abraço em todos. Tchau, fica com Deus, até breve. Até breve. Um abraço, gente. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, querido. Valeu, Sérgio. Boa noite. Boa noite.
Luciano está dizendo aqui que o formulário está errado. Então, vejamos aí o que aconteceu para que seja colocado outro. É o formulário aí de frequência de informação de tutores. Eu acho que colocaram por engano. Não. Por engano aí. Marcos, você está por aí, Marcos? E geralmente é Marcos que coloca essa aí. Ah, sim, César está colocando. Peraí. Então ele vai providenciar, colocar a lista, viu? Ô, Clebson, só uma curiosidade. Você reside em qual cidade aí? Eu resido em Vitória da Conquista, professor. Estou em rapaz. Então, beleza. Então, tá falando aqui. 38 anos em Salvador. Foi mesmo. Já tem quanto tempo sem conquista aqui? Já tem 2 anos. Eu dei aula lá no Salvador, na Unifax. Sim. Cara. É bom, viu? E eu tô vendo você toda agasalhada sempre, que você tá sentindo um friozinho de conquista, hein? Rapaz, tá difícil pra mim. 2 anos. Depois de morar 38 em Salvador, aqui tá difícil. Mas tá tudo bem. Uma cidade tranquila, uma cidade acolhedora. Aí eu digo, né, eu não sou conquistense, eu sou conquistado. É isso aí, velho. Gostei. Aqui eu tô trabalhando na rede pública estadual e em colégios particulares cursinho, entendeu? Maravilha. Aqui. Valeu. Maravilha. Você vem enriquecer aqui a educação e conquista, eu tenho certeza disso. Graças a Deus, estou aqui. É isso. Abração, querido. Valeu. Muito obrigado, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, professor. Tchau. Pronto, gente, tudo certo. Valeu, professor. Abraço. Valeu, Luciano, um abraço, viu? Espero que a gente se encontre novamente em outras disciplinas à frente aí, viu? Gostei demais da sua participação, enfim. Quero ver lá a sua seriedade. Valeu, professor. Abraço. Abraço. Tchau, professor. Foi um prazer. Tchau, foi um prazer, gente.